pessoal, tudo bem? Bom, você tem me visto aqui comentando política, né? O cenário eleitoral, as candidaturas que estão se definindo aí com as convenções partidárias. Então, continua aqui com a gente, se inscreve no canal, que isso é super importante pra gente, toca o sininho, curte, comenta, compartilha. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto e hoje quem vai nos ajudar a interpretar melhor esse cenário eleitoral é o cientista político Alberto Carlos Almeida, que escreveu esse livro aqui, O Voto do Brasileiro, e que tem uma tese que você viu aí na descrição do vídeo, de que nessa eleição presidencial agora de 2018, no segundo turno, vai dar PT e PSDB novamente. Bom, Alberto, obrigada aqui pela sua presença. Então, vamos começar, claro, conversando sobre essa tese. Você diz que no segundo turno dessa eleição vai dar PT e PSDB, como já ocorreu nas três últimas eleições, no segundo turno dessas três últimas eleições. Eu queria que você explicasse, então, para a gente por que você defende essa tese. Veja só, já fazendo a ressalva de cara, né, que é sempre uma previsão probabilística, né? O mundo político, social é muito complicado, né? O que aconteceu a partir da eleição de 2006 foi uma segmentação muito clara do eleitorado brasileiro, uma segmentação regional e social, com as pessoas da metade, ou sei lá, da base da pirâmide social, né, os mais pobres votando maciçamente na candidatura do PT, primeiro e segundo turno, e as pessoas para cima da pirâmide social, quer dizer, acima da média, né, votando maciçamente no PSDB. E aí você tem duas regiões do Brasil que são muito claras com relação a isso, que é o estado de São Paulo e a região Nordeste, que inclusive tem uma quantidade de votos válidos muito próxima. Tá, os votos válidos na eleição presidencial, na média, aí São Paulo tem 23% e o Nordeste 27%, ou seja, é muito, muito próximo. E o São Paulo tem sido responsável por colocar no segundo turno o candidato do PSDB e o Nordeste tem sido responsável por colocar no segundo turno o candidato do PT. Tá, isso aconteceu nessas eleições, uma segmentação assim, muito clara. Agora, você coloca, então, define como marco a eleição de 2006. Exato. Só que nas eleições anteriores, 94, 98 e 2002, já havia o confronto PSDB-PT. Por que você define exatamente esse marco, a eleição de 2006? O livro está muito baseado em mapas, né? Então, você olha isso claramente nos mapas, com a malha municipal, né? A votação por município dos mapas, a partir de 2006. 2002, o PT foi bem votado no Nordeste, mas não foi o que acabou acontecendo depois, né? Foi bem votado em São Paulo, depois ele diminuiu, tá? Então, 2002 não é a mesma coisa, né? 94, 98, então nem se fala. O que acontece, no livro eu pego algumas capitais, eu coloquei lá umas 6 capitais, e esse padrão de votação de as pessoas mais pobres votando em maior proporção no PT, as pessoas menos pobres votando em maior proporção no PSDB, já estava presente em 2002 nas capitais. Tá? Isso foi sendo construído eleição por eleição, em função dos discursos dos partidos, das políticas públicas. Aí o que aconteceu? Qual é a diferença entre 2002 e 2006? Foi o primeiro governo Lula, que ele, por intuição, por ideologia, uma soma de coisas, tá? Decide atender um mercado eleitoral com muita clareza, né? E aí você tem como o carro-chefe disso o Bolsa Família. O Bolsa Família tinha sido criado com outro nome anteriormente, só que a grande expansão do Bolsa Família aconteceu dentro do primeiro governo Lula, tá? Ou nos governos Lula. Eu me lembro que na época, isso foi em 2009, tá? Eu fiz uma pesquisa nacional na qual eu perguntei quando foi criado o Bolsa Família. Aí dava vários anos, a pessoa escolhia um ano lá. E aí, em algum momento também do mesmo questionário, ou antes ou depois, mas separada a pergunta, quando você recebeu o primeiro benefício do Bolsa Família. Então, o ano que a pessoa dizia que foi criado foi o ano que ela recebeu o primeiro benefício. Entendi. Né? Não é um ano oficial. E aquilo ela diz, bom, ele veio para cuidar de mim. E aí, o livro tem um mapa do Bolsa Família per capita. Tá? Então, ele é muito mais forte nas regiões em que o voto do PT é mais forte. Quer dizer, uma coisa vem junto com a outra. Bom, então, a julgar por E a rejeição do Bolsa Família também. Aí você tem o outro lado, quem não recebe
rejeita e você tem um discurso, olha, é assistencialista, Sim. vai tornar a pessoa dependente, aí deixa de votar no PT por causa disso. Entendi. Bom, seguindo então essa probabilidade, então nós teríamos Alckmin, candidato do PSDB, e o candidato do PT. O problema é, nessa eleição, nós não sabemos quem é o candidato do PT. Como é que fica? Isso não pode quebrar essa probabilidade? Olha, sempre pode quebrar. Quer dizer, o próprio Alckmin tem tido muita dificuldade no estado de São Paulo, né? Em outras eleições não aconteceu o que está acontecendo agora. Ele, nas outras eleições, a candidatura do PSDB já tinha uma situação mais confortável no estado de São Paulo, em termos de intenção de voto. O PT, todos têm obstáculos, né? Os dois têm obstáculos a enfrentar, sérios. O PT parece que tem um obstáculo maior, porque o líder está preso. Tem que ter um candidato. Aí eu estou observando pesquisas regionais, né? Então tem um instituto de pesquisa que acabou de divulgar, está na internet, uma pesquisa feita, se eu não me engano, para o Jornal do Comércio de Pernambuco, na qual o Lula tem uma votação muito forte. Aí ele põe uma frase só, tira o Lula da cartela e diz: Haddad, candidato do Lula. Aí o Haddad passa a ficar em primeiro, na margem de erro, etc., mas fica em primeiro no primeiro turno e no segundo turno no estado de Pernambuco. Então aquilo é uma indicação do que tem de acontecer. Eu vejo até menos, a minha análise é um pouco, né, destoa um pouco, eu não vejo como transferência de voto no sentido de que as pessoas estão esperando o que o líder vai falar. Não é nesse sentido, eu vejo assim, é um conjunto de coisas, tá? As pesquisas que perguntam preferência partidária, por exemplo, a do PT caiu muito em 2013, 2014, 2013 principalmente. E aí depois, após o impeachment, começou a subir de novo. E hoje está alta, não está no patamar mais alto, mas está bastante alta. Então a preferência com relação ao PT aumentou, a rejeição com relação ao Lula diminuiu. Então todas essas coisas é um conjunto de coisas, né? É o que na língua inglesa eles chamam de síndrome, né? É uma coisa que vem junto. Tá? Então a indicação do Lula, mais uma popularidade do PT. Por exemplo, quando a gente pergunta, né, ou pensa nessa coisa da força do Lula, mas o que isso tem a ver com o fato do PT ter os governos da Bahia, ter o governo da Bahia, do Piauí e do Ceará? Tem mais a ver com uma coisa regional do que com a força do Lula. Né? Então você tem uma força do PT e uma força do PSDB. São duas marcas. O PSDB é o principal antipetismo no Brasil. E o PSDB, o Alckmin agora, ele avançou várias casas ao fechar essa aliança com o Centrão. Ele tem praticamente 9 partidos assegurados. Agora, a minha pergunta é, essa aliança com o Centrão, que inclui PP, que é um partido super implicado na Lava Jato, o PTB do Roberto Jefferson, o PR do Valdemar Costa Neto, outro também envolvido no Mensalão e na Lava Jato. Se bem que o vice indicado pelo Valdemar Costa Neto parece que já não está tão firme assim, né? O Josué já andou dizendo Alencar que já andou dizendo que vai... Porque você vê, é interessante, não é um empresário, não é um político, é um empresário. Justamente se é. botar um político vai ter alguma coisa sobre ele. Isso. Então, essa aliança com esse arco aí de partidos, mas com tantas implicações, né, desses partidos e dos seus políticos nessas operações, nesses escândalos, isso ajuda mais ou atrapalha o Alckmin? Olha, essa sua pergunta é boa, quer dizer, o cobertor é curto, né? Você cobre a cabeça e descobre o pé. O Alckmin, você mencionou aí, o obstáculo do PT, a dificuldade, quem vai ser candidato, quem deixa de ser. O Alckmin tem como dificuldade esse voto no Bolsonaro, né? Ele tem que enfrentar isto. Digamos assim, o eleitor preferencial do Alckmin é um eleitor que hoje declara voto no Bolsonaro. O Bolsonaro atrapalha ele. Então, para ele enfrentar o Bolsonaro, ele precisa de tempo de televisão. Onde está o tempo de televisão? Nesses partidos. Então não tem, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem muito para onde ir. Né? Agora, ele vai ser criticado por isso e tem um custo de imagem? Tem, mas todos também têm. Né? Eu me recordo que quando saiu a lista da Odebrecht, teve um político que mencionou, fez a seguinte frase, você procurar lá no Google vai achar, né? Olha, tem gente aqui na Câmara e no Senado que está triste porque não apareceu na lista. Quem não apareceu na lista não é importante. Né? Todos os políticos, né? Você tinha até pouco tempo atrás um sistema de financiamento de campanha, não estou dizendo que mudou e que tudo vai ficar as mil maravilhas daqui para frente, mas você tinha um sistema que todo mundo importante está
dentro dele, né? Então ninguém escapa de nenhuma denúncia e de nenhum escândalo. Esse é que é o problema. Né? E não tem saída. Bom, vamos falar, você já mencionou o Bolsonaro, porque a gente está falando dessa probabilidade que você defende de PT e PSDB mais uma vez no segundo turno. Mas, enfim, as pesquisas hoje, sem o Lula, o Bolsonaro está em primeiro lugar. Qual é a consistência da campanha do Bolsonaro, do candidato Bolsonaro? Quer dizer, ele é consistente ou ele vai ficar pelo caminho quando a campanha começar para valer, inclusive considerando que ele não tem estrutura partidária, vai ter pouquíssimo tempo de TV? Olha, vai ser um teste, né? Essa eleição a gente vai saber muito sobre o impacto da televisão, inclusive com essa coisa de redes sociais, né? Mensagem, WhatsApp, etc. O Bolsonaro, veja só, tem um núcleo de eleitor dele lá, uma proporção X de eleitores, que querem votar em alguém contra o sistema, alguém antissistema. Tá? Então, pode ser que esse eleitor vá até o final com ele. Né? Mas tem um eleitor que quer votar em alguém, né, que melhore o país. Né? E que não é só antissistema melhorar o país. Tá? Tradicionalmente, o que acontece em eleições que não tem muito charme? O que dá charme jornalístico? Né? Uma declaração errada, uma gafe, né? Então não tem muita divulgação, que é um motivo muito prosaico, muito comum para o eleitor deixar de votar no candidato. É o fato do eleitor considerar que ele não tem condições, não tem estrutura para governar o país. Ele olha para o candidato vai dar alguns sinais disso durante a campanha. Ele vai olhar... Os adversários vão dizer, olha, você não tem estrutura, você só tem um partido do seu lado, você não tem experiência, o partido nunca governou o país. Tá? Aí ele vai dar uma declaração, todos os candidatos dão declarações erradas, todos cometem gafes. Tá? Qual é o problema? Candidatos com estrutura pequena, a gafe sobressai muito mais do que candidatos com estrutura grande. Entendi. Se você pensar, PT e PSDB, eles têm vários temas para discutir durante a campanha, grandes temas. Como votou a bancada do PT nesse assunto? Como votou a bancada do PSDB? Governo estadual do PSDB, governo estadual do PT. Bolsonaro não tem nenhum desses temas. Essa dificuldade, por exemplo, do Bolsonaro conseguir um vice, ele já levou 3 nãos. Isso indica exatamente isso que você está falando, essa dificuldade, por exemplo, de compor até uma chapa partidária, seria uma indicação de uma dificuldade para governar, de formar uma aliança? Olha, isso alguém vai dizer isso na campanha, vai dizer, olha, você teve uma dificuldade enorme de fechar uma aliança, nem vice. Você conseguiu, penou para conseguir vice, rejeições, isso mostra que você não vai conseguir governar. Aí isso vai para o ouvido lá dos eleitores. Aí ele vai falar uma coisa errada, mostrar uma imprecisão. E o eleitor vai somando. Não estou dizendo que ele vai decidir na hora que ele ouvir isso. O processo de comunicação sempre é um processo cumulativo. Nunca é um tiro ou outro, uma coisa ou outra. Né? Apesar da tendência nossa é achar que foi aquela declaração, mas é uma soma de coisas. Agora, esse ano a campanha está mais curta também, mais curta. Olha, vale lembrar, tá? Isso nos coloca aí com uma grande cautela e prudência, todos nós estamos acompanhando a eleição. Vale lembrar que a eleição passada, o Aécio, né, que chegou em segundo lugar no primeiro turno, né, ele ultrapassou a Marina na semana da eleição. Ele ultrapassou na quinta-feira. E quando abriram as urnas e os votos foram contados, a vantagem dele foi imensa em relação à Marina. 12 pontos, quer dizer, foi uma ultrapassagem a toda velocidade. Então pode ser que o eleitor desinteressado que está da política fique ouvindo a campanha, né, meio inadvertidamente, debata e se decida mais para o final. E você está falando desse grande contingente que as pesquisas também têm apontado, de pessoas que afirmam, se a eleição fosse hoje, que não votariam, ou que votariam em branco, ou que anulariam. Sim, esse mas também percentual é grande assim mesmo? E esse percentual de quem não quer votar ou não está interessado na eleição, qual o impacto que isso pode ter nessa eleição? Olha, há indicações de que esse ano tende a ser maior. Tá? Essa coisa da frustração com relação à política. Então, vamos aguardar, mas, enfim, parece que será maior. Não é 10 pontos maior, 5 pontos, se for 2, 3 pontos maior, é muita coisa. Tá? Então, há indicações, inclusive, vale o parêntese, viu, Cristina,
que isso daí pode até levar a alguns erros de pesquisa. Por quê? Quando nós fazemos, como no Brasil o voto é obrigatório, quando nós realizamos pesquisa, a gente pergunta, logo no início da pesquisa, você vai votar? Aí a pessoa diz, irei votar. Aí você entrevista. Mas pode ser que esse ano mais gente que diga irei votar acabe não votando. E aí você computou isso na pesquisa. Tá? Isso pode ser um problema, né, se aumentar o não comparecimento ou o voto branco e nulo, como a gente imagina que vai acontecer. E esse contingente é que pode levar a essas surpresas até dias antes da eleição. Não tem a menor dúvida. Vale lembrar, de novo, a eleição passada, a Marina foi caindo devagar e acelerou no finalzinho. Tá? E aí o Aécio subiu mais rápido também no finalzinho. Ele foi subindo devagar, se aproximando. Por quê? Foi aquela coisa de ir decidindo aos poucos. Então pode ser que esse ano aconteça algo semelhante. A gente já falou aqui do Lula ou do eventual candidato do PT, do Alckmin e do Bolsonaro. Queria falar agora de Ciro e Marina. O Ciro também cortejou esses partidos do Centrão. Agora parece que já está tentando fazer um reposicionamento e voltar a falar para o eleitorado de esquerda. O que vai acontecer com essas duas candidaturas, considerando que são candidatos que já foram candidatos em eleições anteriores, mas nunca chegaram lá? Vai ter uma repetição? Quer dizer, eles têm aí esse percentual que as pesquisas apontam, ali em torno de 8%, 6%, mas não conseguem superar a barreira e se colocar como uma alternativa a essa polarização PT-PSDB? E por que eles não conseguem se colocar como essa alternativa? Olha, você pega, eu peguei o resultado de todas as eleições presidenciais, né? Mas a gente pode ficar nas 3 últimas, mas é muito semelhante. Você pega a votação dos 3 primeiros colocados, tá? Se eu não me engano, só 2002 é uma exceção. Eu vou dizer por quê. Mas os 3 primeiros colocados somados têm mais de 95% dos votos válidos no primeiro turno. Tá? É uma competição ligopolizada. Né? Como, dito de uma maneira popular, né? Briga de cachorro grande. Isso. Né? Você está numa dimensão continental, um eleitorado imenso. Né, você precisa ter uma imagem consolidada. Então, a dificuldade de Ciro, Marina, do próprio Bolsonaro é essa. Tá? Essa é uma dificuldade muito importante. E aí a gente pode ir no micro, ver o recurso de campanha, quantas inserções a Marina vai ter, o Ciro comparando com o PT, comparando com o PSDB e sua aliança. Quer dizer, a diferença é muito grande. Né? O próprio fundo partidário, né, a campanha lá, do fundo eleitoral, né, a campanha presidencial do fundo tem o limite de gastar 70 milhões. Só quem pode fazer isso é o PT e o PSDB. Né, os outros não têm isso para gastar. Tá? Então você vai, né, somando todos esses fatores, né, e aí vai mostrando, olha, eles têm dificuldade. Né? A máquina partidária direta, né, governos estaduais que têm a máquina partidária de PT e PSDB, de um lado e de outro, é mais de 25% do eleitorado nacional. PT 25%, PSDB mais, por causa de São Paulo. Tá? A máquina partidária do Ciro, só considerando os governos estaduais, Amazonas e Amapá. PDT. Se ele consegue uma aliança com o PSB, por exemplo, isso dá uma mas mais não tem o mesmo compromisso, né? Já não tem muito compromisso quando é do partido. Não sendo, então, nem se fala. E aí, essa divisão tradicional que nós começamos a nossa conversa tratando dela, para onde o vento sopra, né? Então, está todo mundo pensando em si, exclusivamente em si. O candidato a governador, ele quer ser eleito, né? O candidato a senador, o candidato a deputado, ele não quer eleger o presidente. Primeiro ele, depois... Claro, né? farinha pouca. Claro, aí ele olha o seguinte, no meu estado, quem é o candidato a presidente que vai liderar? Então eu vou com esse, eu não quero ruído na minha campanha. Ele, em vez de puxar, ele é puxado pelo voto. Sim, e falando nisso, em estrutura partidária, para onde vai o MDB? Aí, de novo, né, pegando o gancho, né, do que eu estava falando, depende, né, o MDB... do Nordeste tende a ir com o PT. Você vê o Renan, né? Sim. Aí o MDB do Sul, lá o Sartori, no Rio Grande do Sul, tende a ir com o PSDB. Né? Então, no fundo é isso. Eles não... A gente sempre pensa, essas máquinas irão puxar o eleitor. Na verdade, todos eles, como tem pesquisas regionais ali, para suas candidaturas, já estão vendo ali como é que está o voto para presidente dos seus estados. Estão farejando, né? Para onde está o vento soprando. Para onde está o vento soprando. Todo mundo, nos seus estados, respectivos estados, está perguntando como é que está o voto para presidente. E eles não querem confusão com o eleitor,
com o eleitor escolhendo o presidente. Eles não querem ter nenhum risco de perder votinhos ali, entendeu? Então, esse é que essa divisão acaba levando a isso. Voltando a usar a expressão que você mesmo usou, que é uma briga de cachorro grande e que conta, sim, o tempo partidário, de campanha na TV, a estrutura partidária, enfim, todos esses aspectos que você está colocando, eu queria só colocar, assim, alguns elementos, porque, enfim, a gente tem também um país hoje que está ainda sob o impacto do impeachment, né, de 2 anos atrás, com uma recessão ainda muito grande, essa dificuldade de sair da recessão, desemprego muito alto, esse impacto da Operação Lava Jato, enfim, a gente tem um país em ebulição. E aí eu queria fazer aqui uma reflexão se isso não pode, mais uma vez, voltando às probabilidades que o livro aponta, se isso não pode quebrar essa probabilidade também e aí possibilitar a emergência de um chamado outsider, que, enfim, as pessoas falam, o Bolsonaro é outsider, muito embora ele seja um parlamentar de longa carreira, né? E aí algumas pessoas até lembram o exemplo. Mas você não viu, em 1989, tinha muitos partidos grandes concorrendo e, de repente, veio o Collor de Mello, desconhecido, virou o caçador de marajás. Eu queria que você fizesse um pouco um paralelo entre esses dois cenários que a gente tem hoje e por que eles são, na verdade, pelo menos do meu ponto de vista, eles têm mais diferenças do que semelhanças. Mas eu queria que você fizesse esse paralelo para a gente. 89, eu acho que é importante o fato, né, de ter sido uma eleição solteira, somente para presidente. Foi uma eleição realizada depois de 30 anos sem eleição presidencial, então tinha uma animação cívica imensa, não é isso? Nova República, né? Um momento praticamente de refundação do país. Comícios com milhares de pessoas, até milhões de pessoas nas ruas, né? Coisa que não se vê mais hoje. A eleição vai se rotinizando, né? Ela vai ficando menos visível do que era em 89. E você também não havia em 89 também essa divisão que passou a ter, ou essa disputa, né, entre PT e PSDB. Tá? De fato, a segmentação que eu chamo a atenção de 2006 para cá, porém, a disputa começou em 94. Né? Então você tem Fernando Henrique eleito em primeiro turno, o principal opositor do PT, Lula, que ficou aguardando 98, não deu, aí aguardou 2002, aí foi possível, né? Então tá lá, não existia essa formatação em 89, né? Hoje tem, né? E o eleitor fica ali, olhando o eleitor. Eu digo isso, menciono isso no livro, né? O eleitor de uma região rica do município de São Paulo, por exemplo, um adolescente, os pais já votaram no PSDB, e aí aquilo está muito presente em casa, né? O PT é muito fortemente rejeitado, e aí você vai, né? Eu até menciono a título, né, de curiosidade, o município ali da região metropolitana do Recife, Jaboatão dos Guararapes, você vai num domicílio de uma pessoa mais pobre, não querem nem ouvir falar do PSDB. Então, aquele tipo de mentalidade ali, não é que seja uma coisa ideológica, não tem nada disso, assim, sabe, doutrinária, não é isso, é uma coisa mais... Da cultura mesmo, esse está do meu lado, esse não está, esse está do meu lado, esse não está, um pouco isso. Tá? E aí vem a eleição e reaviva essas coisas. Né? O que pode acontecer esse ano é tudo ser mais tarde, realmente, dado um total descrédito. Agora, as pessoas terão que ir lá na urna digitar o seu voto, né? Isso vai acabar acontecendo. Ou seja, teremos fortes emoções. Eu acho que sim, viu? Até praticamente o último momento. Eu acho, como foi na eleição passada. De 2014. Olha, Alberto, muitíssimo obrigada pela tua entrevista. Acho que aclarou, assim, alguns aspectos bem interessantes desse cenário. Enfim, muito obrigada. Sucesso para o livro. Muito obrigado pela entrevista. Então, encerro aqui a nossa entrevista com Alberto Carlos Almeida. E lembrando a você, nosso espectador, para curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, isso é super importante para a gente, e apertar lá o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e posts e as notícias mais quentes, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.